O que seria correspondente mais ou menos a 3.800 metros de água em cima de você? A gente tá falando muito sobre essa questão do submersível agora, por causa do acidente que teve, mas eu fiquei com uma dúvida e uma curiosidade real de saber o que poderia falar para vocês de um peso que seria esses 3.800 metros de água. Bom, como a gente está trabalhando com pressão, a gente sabe que a 3.800 metros debaixo d'água a gente tem uma pressão de 380 atm. Essa pressão é igual em qualquer ponto que você tiver. Só que ninguém chegou a 3.800 metros de água, eu acho, pelo menos quem esteja assistindo aqui. Se você já chegou, pode comentar. Mas eu acho que ninguém fez uma expedição Titanic. E eu acho meio difícil a gente dizer... tem 380 atm de pressão em cima de mim, mas o que isso é de verdade? O que isso realmente significa? Bom, eu resolvi fazer esse cálculo e a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar essa pressão para Pascal, porque Pascal é a unidade de medida de pressão que a gente usa a princípio de conta. Então, numa conversão rápida e um pouco aproximada, a gente chega em 3,8 vezes 10 a sétima Pascal, que é um número muito grande, na casa aí dos milhões. Bom, depois que a gente chega nesse número, a gente tem que fazer uma pequena conta. E o que eu usei foi aquela fórmula básica da definição de pressão. Pressão é uma força aplicada sobre uma área. Quando a gente fala de área, eu fiquei pensando o que eu gostaria de usar como base. E eu acho que seria interessante usar a área do próprio corpo humano, para a gente entender o que teria em cima da gente se a gente estivesse nessa profundidade. Deu para entender? Então eu dei uma pesquisada, eu vi que a área média do corpo humano é de 1,9 metros quadrados. Então, quando a gente coloca isso na fórmula, a gente fica com 3,8 vezes 10 a sétima, que é igual a uma força F, que a gente vai descobrir, sobre uma área de 1,9. Fazendo essa conta, a gente chega no total a 7,22 vezes 10 a sétima newtons, aproximadamente. Isso, se a gente passar para um número normal, digamos assim, é simplesmente 72.200.000 newtons de força em cima de você. Fazendo uma comparação real e fazendo a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente tem aproximadamente 7.367 toneladas. Então, toda a água que está em cima de você, numa altitude de 3.800 metros, é a mesma coisa que colocar um objeto de 7.367 toneladas, mais ou menos. E fazendo uma outra pesquisa, eu descobri que um prédio de 20 andares tem cerca de 5.800 toneladas. Então, considera um prédio de 20 andares, com vários móveis e várias pessoas dentro dele, e aí você tem mais ou menos o peso que seria 3.800 metros de água em cima de você. Então, quando a gente fala de implosão, é uma coisa muito louca mesmo, porque você tem uma quantidade muito grande de água, ou qualquer outra coisa, em cima de algo pequeno, ou até algo grande, mas que não suportou aquele peso. É por isso que a gente fala que para ter uma implosão não é algo tão complicado. Ter uma implosão é a primeira coisa que a gente pensa quando algo vai para debaixo d'água, porque é uma força muito grande e é um peso muito grande. Então, fica aí a curiosidade de hoje. O que eles sentiram a 3.800 metros de profundidade foi provavelmente a mesma coisa que um prédio de 20 andares cheio em cima de você.